I want to focus on anti-Semitism. Eu quero falar um pouco sobre o I antissemitismo. believe that anti-Semitism Eu creio is que o a spiritual, antissemitismo diabolical, é horrible um, demon, é um and it must be demônio affronted, it must be terrível, faced, it must be battled diabólico e with prayer. precisa ser confrontado com a Absolutely agree oração. with that. Eu But concordo com it isso, is mas, also a mas o cultural antissemitismo phenomenon. também é um What do I mean fenômeno by that? cultural. O It que eu is quero part dizer com of the isso? Western É parte society's da thought sociedade unconsciousness, ocidental. part of Faz its parte do worldview, inconsciente, part da of sua its visão de DNA. mundo, do I seu have DNA. studied Eu já anti-Semitism estudei o right back antissemitismo through the ah, centuries, and ao it longo dos began in the séculos first e century with the começou Epistles of no primeiro Barnabas and século just went through the whole of Europe, and it's entered into e the entrou worldview, the DNA na visão de of mundo, no people DNA, in the West and possibly dos also povos in do the East. Ocidente e I'm thinking provavelmente do as an Oriente Italian também. or as yes, an Italian Eu falo como Christian who knows italiano, churches cristão, que in Italy conhece and as igrejas na Itália in the West generally. e Now, no Ocidente, how is it geralmente. learned? It's learned through small talk. Como Jokes on que a Jesus, gente percebe isso? rude, Em influential conversinhas teachers. informais, For example, piadas de judeus, por Israeli exemplo. Times said leaders No of jornal Cornell de University Israel, condemned a diz que líderes professor da who Universidade praised the Cornell Hamas attacks as condenaram os exhilarating. professores Now, these que se teachers gather manifestaram. disciples. Forget Esses about it. They radically, but they professores, gather disciples. eles The formaram discípulos, University of reuniram Arizona, discípulos. a town I love, a state I love, recently suspended two professors Recentemente, who praised suspenderam dois Hamas as a professores resistance group. que Now, I think, exaltaram well, it's Hamas como anti-Semitic. um No, it's not movimento de anti-Semitic. It just wants resistência. freedom for the Palestinian Eles people. defendem a liberdade do povo It palestino. is a cultural phenomenon. É Let me fenômeno tell you cultural. my own experience. When Eu I vou was falar less do than o 10 que years eu old, I já was perhaps vi. 7 or 8. Quando eu tinha I menos was de 10 anos, raised a talvez Catholic, and I was 7 in the ou Catholic 8, eu Church, era and I was católico, shown eu an seguia image a Igreja of Católica Jesus and e Judas. a And imagem I que eu said, tinha era Jesus e Judas. Eu Judas sempre is via a e Jew. falaram para mim, He's got a long Judas é nose. judeu. He is Ele tem a um typical Jew. nariz Jesus isn't. He's a arcado, Catholic. pontiagudo. Now, how E did I, Jesus at é um 8 years old, católico. get to realize that? Como que eu That was entendi because aquilo? I was told, I Porque heard me that Jews were ensinaram, evil eu ouvi people. sempre, os And judeus I thought são this um was povo over, but it's mau. not. Eu It's pensei que still isso tinha there. acabado, mas And não that is acabou, why we continua. need Por to isso, change nós this, precisamos not only mudar, on a spiritual level, but não also somente no on a nível cultural level. espiritual, mas Let's no look at nível this a little cultural. deeper. Presta The atenção, vamos nos gospel aprofundar. Os changes evangelhos cultures. There's no muda doubt as about it. culturas, And I não há want to dúvida give you sobre just one isso. example Eu quero of dar how the apenas gospel changed the way people thought, changed the way da people mentalidade das reasoned, changed the pessoas, worldview of people. como o In evangelho muda a Acts visão, a 17:16, perspectiva das Paul is pessoas. in Atos Athens, 17, and 16. Paulo it está em says this, Acts Atenas. 17:16, while Paul was waiting for them in Athens, Minha he internet está was ruim. greatly distressed to see that Atos city was full of 17, idols. 16. Now, when I go, or if I went to Athens, Se I eu would just fosse look para around the Atenas, place. I would eu be enthralled daria uma because I would olhada remember no my lugar. classical studies. I would Eu just me lembro de love estudos clássicos the e eu gostaria the square and whatever. I de drink ver the aperitifs a at the bar. I arquitetura. just enjoy it. And Eu gosto that's what I disso. do. I just love, for example, Eu amo, por David exemplo, by Michelangelo's David in a, Florence. I stay all day looking a at it. estátua Or que even the Michelangelo Sistine fez de Chapel. Davi Paul na Capela and Jesus Sistina. didn't think too much of architecture. Paulo e Jesus não ficavam He muito ligados na saw that there arquitetura. were idols.
Ele viu, ele percebeu que a cidade estava cheia de ídolos e ele ficou profundamente indignado. Eu pergunto a mim mesmo e à igreja: estamos profundamente indignados quando vemos o que a TV, as mídias sociais estão falando, projetando para nós? Estamos indignados com a pornografia, os assassinatos, a violência dos jogos que os nossos filhos e netos jogam? Estamos indignados diante do antissemitismo? Ou estamos gostando disto? Isso é muito importante. Quando Paulo pregou ao povo de Atenas, eu vou ler o versículo 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui Paulo está atacando o paganismo e também o evolucionismo, porque o Senhor fez o mundo e tudo que nele há. Ele está atacando o budismo e todas as religiões do Oriente. Versículo 25, ele não é servido por mãos de homens. Ele está falando aqueles que oferecem sacrifícios. Deus não precisa de sacrifícios. Ele é como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Ele está atacando a filosofia, que fala que vivemos para ter prazer, carpe diem, coisas assim. É Deus quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Aqui ele tá atacando o estoicismo, Aristóteles, Platão. Eu não tenho tempo para falar de detalhes de todos esses filósofos, mas é isso que ele está atacando. 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Minha internet parou, não acredito. I'm looking like it looks like we have Brother Antonio frozen. Não foi a minha internet, gente, desculpem. Foi a internet do preletor. Agora voltou. A internet dele está com problemas, não só a minha. É Deus, então, que vai julgar o mundo. Não podemos viver só para o prazer, como se não tivesse Deus. Vocês serão julgados. E como a Suzette falou, temos tempo para se arrepender, porque Deus nos ama. E Ele então ordena que todos se arrependam. Então, o problema hoje é quem pode mudar a cultura, quem pode mudar a forma como as pessoas pensam. Eu creio que a mesma força que atuou nos dias de Paulo, a igreja. Mas onde está a igreja? Na Europa Ocidental. Não todas.
Há muitas igrejas espirituais, mas a maioria há muita confusão. O corpo é confuso, dividido, que acaba se tornando uma vítima da cultura e não influenciando a cultura. Aprendemos que Amaleque, o espírito de Amaleque, o seu objetivo é destruir Israel, mas o que nós esquecemos é que Amaleque tem aliados. Eu não sei, o debate aqui na Itália, eu discuto isso com os meus amigos da embaixada. Eu não sei se Amaleque é Satanás ou não. Eu acredito que é, porque Satanás é um narcisista e não quer dividir a glória com ninguém. Ele tem aliados. Ele não pode destruir Israel. Se ele tem uma igreja vibrante que intercede por Israel, uma igreja forte, vibrante, que faz o seu papel evangelizando, cuidando dos pobres, curando os enfermos, orando por Israel. Eu creio que as boas novas que ouvimos com que o David Parsons trouxe não tem a ver com o Hezbollah não criando muitos problemas no norte e não havendo uma rebelião da Samaria. É porque tudo isso é por causa da oração. E o Amaleque não pode fazer muito estrago. Mas o que os amigos de Amaleque faz? Ele tem os seus subordinados na igreja no Ocidente, no Oriente, nos Estados Unidos. Ele quer distrair a igreja, dividi-la. A igreja, durante o período nazista, há um estudo muito interessante. Eu queria ter tempo, mas não posso. Mas se olharmos para a igreja na Alemanha durante o período nazista, era cheia de teologistas liberais. A Bíblia é verdade, contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. A teologia da substituição, Israel foi substituído pela igreja. Antissemitismo, judeus são pessoas más, e muita religiosidade. E há uma pessoa, Gerhard Hitler, talvez vocês conheçam, ele é um exemplo. Ele tinha uma mente brilhante, um grande estudioso não sei se é do Novo ou do Antigo Testamento. Ele escreveu vários volumes do Novo Testamento, mas ele era nazista. Pelo menos nos primeiros anos, ele pregava a aniquilação dos judeus. Onde houve a marcha pela vida, aconteceu. Ele pregava isso nessa cidade. Eu não tenho problema em dizer isso, porque os arquivos foram abertos e já foi. O Papa não disse uma palavra em defesa dos judeus. Ele não falou uma palavra para defender a Polônia, os católicos na Polônia, quando foi invadida. E eles estavam orando para que o Papa se pronunciasse. Só existe uma palavra para isso, que é covardia. E a igreja foi dominada culturalmente pela cultura e não exerceu um papel de domínio da cultura e de influenciar. E é isso. Como que Satanás distrai a igreja? Ele dá objetivos diferentes para ela. Por exemplo, por exemplo, quando nós acreditamos que nosso propósito de vida é ser rico, é ter saúde, ou falar mal de outras igrejas, há uma igreja
maravilhosa na região da Sicília, de onde os pais do Adam vêm. Ali tem uma igreja fundada por duas senhoras. Elas eram professoras do ensino médio, elas liam a Bíblia e perceberam que a Igreja Católica não estava se alinhando com a Bíblia, então elas deram início a uma nova denominação, destacando a importância do judaísmo. Elas perceberam a importância das raízes judaicas e elas amavam Israel. Agora, essa igreja foi acusada de ter sacrificado animais. E isso foi se espalhando. Mas era totalmente mentira. E o irmão que fez uma tese e eu fui o seu mentor, ele tem uma boa tese sobre antissemitismo na ONU. Esse irmão me disse que ele ouviu, não se aproxime daquela igreja. Mas ele sabia que era uma boa igreja, ele tinha amizade com os pastores. E assim acontece, a igreja esquece sua razão de existir. Deixamos de salvar as pessoas, de interceder pela conversão do mundo, ajudar os pobres, orar por Israel e amar uns aos outros. Um estilo de vida alternativo, uma cultura alternativa. Então a igreja precisa despertar. E eu não estou falando de todas as igrejas. Estou falando que a Igreja de Cristo precisa entender a sua tarefa de influenciar a cultura. Como? Compartilhando, anunciando a verdade. Na Itália, há uma grande tendência ao feminicídio. As mulheres estão sendo assassinadas diariamente por maridos ciumentos, namorados, relacionamentos problemáticos, as mulheres estão sendo massacradas, esfaqueadas. Há um grande debate aqui. Diz que está falando que está no DNA, que faz parte da dominância masculina, que é cultural. Então, nós precisamos mudar a mentalidade nas escolas, ensinar que nas escolas que as mulheres não são apenas objetos sexuais, não devem ser usadas. E isso me impressionou muito. Que eles não pediram para as igrejas fazerem algo. Nem procuraram a Igreja Católica, porque a igreja na Itália e na Europa está se tornando irrelevante. Ninguém se importa. Ninguém disse que o assassinato de mulheres ou de qualquer outra pessoa é pecado. Ninguém mencionou que o feminicídio é um insulto, em primeiro lugar, a Deus. E Deus fala isso em Êxodo. Não matarás. Deus para Moisés, para Israel e para o mundo. Mas ninguém sabe. Ninguém se importa. Os 10 mandamentos parece que foram esquecidos. E a igreja está silenciada. Não fala nada. As pessoas zombam de nós, porque a igreja está dominada pela cultura. E a igreja não está influenciando a cultura quando deveria fazer isso. A igreja precisa falar que foi a igreja que inventou o antissemitismo.
e precisa reconhecer que isso é errado, foi errado. Precisamos dizer ao mundo que precisamos amar os judeus e não odiá-los. Eles têm as leis vieram deles, o sábado, o descanso, tudo vem dos judeus. Paulo faz uma lista de coisas. O Messias vem dos judeus. Precisamos dizer isso ao mundo, que o cristianismo nasceu do judaísmo, e isso sim vai mudar a cultura, a mentalidade, e isso vai destruir Amaleque com sua própria estratégia. A diferença do tempo nazista para hoje é que nós estamos aqui, estamos orando nas nossas nações. Eu creio que há uma corrente de oração 24 horas, ininterruptas, todas as nações envolvidas, e isso nunca aconteceu, e é algo fantástico. Mas as igrejas, eu quero que a igreja da Itália participe disso, entre nesse mover, que sejam despertadas e façam a sua parte. Eu não consigo entender por que nos cultos na Itália ninguém ora por Israel. Quando eu sou convidado para ir numa igreja, eu tenho que orar por Israel, porque ali ninguém ora. E isso não está certo. Precisamos de igrejas. Precisamos estar indignados com relação a essa cultura hedonista e nos esforçar para edificar uma cultura alternativa baseada no Evangelho, no amor por Israel, no amor pelo próximo.